Fala pessoal! E aí, gente? Vamos lá para mais uma videoaula? Gente, dessa vez eu encerro esse assunto, tá? Esse assunto já está demorando muito, né, gente? Tá na hora do professor Rafael conseguir concluir esse assunto aí, né? O nosso assunto sobre Grécia Antiga. Vamos lá então, gente. Vamos ver se a gente termina esse assunto logo, né? Já faz tempo aí que eu estou nesse assunto, eu dividi esse assunto em 4 partes. Olha, gente, eu confesso para vocês que é a primeira vez que eu demoro tanto tempo com Grécia. Brincadeira, gente, brincadeira. Às vezes demora até mais, tá? Porque quando nós estamos em aula presencial, as aulas elas são presenciais, vocês anotam, o professor tem que parar um pouquinho para vocês anotarem, pergunta, a gente explica de novo. Então, às vezes demora até mais, tá? Grécia e Roma são os maiores assuntos que tem do assunto de vocês aí. Então, uma videoaula, nada mais do que normal. A gente tem que ficar aí, ter pelo menos 4 vídeos aulas aí com esse assunto. Eu acredito que Roma, como eu disse para vocês, vai ser da mesma forma, tá? Não vai ser tão diferente não, porque o assunto realmente é bastante grande, tá bom? Então vamos lá, eu vou começar compartilhando a tela aqui com vocês, para a gente poder continuar o que nós vimos aí na aula passada. Vamos lá? Ótimo, então vamos embora. Aqui, compartilhar. Ok, sei que você está vendo aí agora. Pronto, deixa eu só agora que eu colocar minha imagem um pouquinho mais no centro. Pronto. E agora eu vou dar clico aqui e agora abro a tela, o slide. Pronto, olha aí, imagem bonita, né, gente? Pronto, eu tinha falado para vocês, gente, na aula passada, que inclusive as cidades, né, depois das guerras greco-pérsicas aí, né, entre os gregos e os persas ali, que foram os persas acabaram sendo expulsos ali da Grécia, não conseguiram vencer os gregos com uma quantidade bem menor de soldados, e os gregos acabaram vencendo aí, e formaram aí a chamada Liga de Delos, né, presidida por Atenas. Só que tinha acontecido um problema aí, tá, gente? Na medida que Atenas, cada cidade contribuiu com homens, navios, tesouro, e boa parte desse dinheiro foi para cobrir as construções e esculturas magníficas de Atenas aí, de Atenas de Péricles. Então, obviamente que as outras polis gregas não gostaram nada disso, tá? Nada disso. Aí acontece a Guerra do Peloponeso. Essa Guerra do Peloponeso aí, gente, que vocês estão vendo, foi uma guerra aí onde a hegemonia política e econômica de Atenas incomodou outras cidades gregas, inclusive Esparta. Então, elas se uniram aí contra Atenas, né? Inclusive Esparta, que aconteceu isso no ano de 431 a.C. Acontece aí essa guerra chamada Guerra do Peloponeso. Agora os gregos que já estavam aí cansados, já estavam fadigados de guerras, de brigas e de lutas aí o tempo todo contra os persas, agora os gregos começaram a brigarem entre si. Tá? E obviamente que isso acabou enfraquecendo muito mais. Quem perdeu mais com isso foram os próprios gregos, tá, gente? Essas guerras que aconteceram aí foram os gregos que acabaram perdendo aí, se enfraquecendo, né? Então, os gregos lutando agora entre si, né? Espartanos aí, contra atenienses e outras polis gregas aí. E obviamente que eles já estavam fracos por conta das guerras contra os persas, e agora nesse combate, nessa insistência de uma luta entre si, obviamente que vai facilitar mais o quê? O domínio de outros países, né? Como a Macedônia. Vamos ver aí então, como resultado dessas brigas aí, dessas guerras entre os próprios gregos, vamos ver aí o que aconteceu então, vamos lá. Aí, pronto, então veja. Aí eu coloquei aí, né, para vocês, que o confronto entre as cidades rivais acabou por levar a guerra a conhecida como Guerra do Peloponeso, tá, gente? Guerra do Peloponeso, que acabou aí, principalmente as duas cidades aí entre Atenas e Esparta na Grécia. Então foram 28 anos de luta que terminaram com a derrota dos atenienses, tá? Até porque os espartanos ali, os atenienses não tinham condição de lutar sozinhos, mas acabaram fazendo uma ferida grande aí. Inclusive aí os espartanos, que eu já expliquei para vocês as características de Esparta, por serem povos extremamente guerreiros, as crianças desde pequenas ali, elas eram treinadas para a guerra, treinadas mesmo para a guerra ali,
e os atenienses acabaram brigando. Então os gregos finalmente cansaram de brigar entre si, né? E aí vão ter que enfrentar um adversário aí bem poderoso agora, né? Que era a Macedônia, tá? E, inclusive o Império da Macedônia, gente, falando aqui, o Império Macedônico ele foi um dos maiores impérios da Idade Antiga, tá? Ficando atrás do Império de Alexandre, foi bem grande, da Macedônia, ficando atrás somente do Império Romano. Roma realmente foi um império fenomenal aí que os romanos eles conquistaram aí, né? Os romanos. Mas a Guerra do Peloponeso enfraqueceu muitos gregos, que teve aí 28 anos de luta, tá? 28 anos de luta. E teve consequências terríveis aí para os gregos, né? Então, ok. Então agora, pronto, olha aqui, ó. A conquista macedônica. Então, ou seja, já no século IV a.C., ali, as principais cidades gregas estavam esgotadas por décadas de guerra, como já falei anteriormente, explicando isso aí, e nenhuma delas tinha condição de impor um projeto político próprio. Ou seja, mesmo aquela que venceu, os vencedores ali que levaram Atenas aí a uma derrota, essas guerras entre os próprios gregos facilitou aí muito a dominação da Macedônia, né? Porque nenhuma das polis gregas tinha condição de impor um projeto político próprio ali. Então isso facilitou demais ali o Império da Macedônia, que acabou dominando os gregos, e isso ficou conhecido como chamado período helenístico, tá? Mas eu coloquei aqui, vou mostrar para vocês algumas das características aí do chamado período helenístico. Não confundam período helênico com período helenístico. Ouviu o que eu falei, né? Prestou atenção. Jamais confunda o período helênico com o helenístico. Heleno é uma coisa, helenístico é outra, tá? Então, sim, e esse período aqui do Império Macedônico, gente, foi o fim das polis gregas, tá? O fim da hegemonia grega. Tá? Então, eu coloquei para você copiar isso que eu estou explicando para vocês aí, ó. Aproveitando-se da decadência e da desunião dos gregos, que estavam brigando entre si, o rei da Macedônia, Filipe II, invadiu o território e se efetivou em 338 a.C. na Batalha de Queroneia. Alexandre consolidou a dominação da Grécia e conquistou os persas, né? Então, o Império Macedônico começa aí. Você pode ver que cai um império, começa outro. Cai um, começa outro. Nós vimos isso desde a Mesopotâmia, né? Gente, nós já estudamos assunto à beça, né, gente? Olha quantos assuntos nós já estudamos aí. Finalmente vamos terminar a Grécia hoje. Nós já estudamos aí, gente, a pré-história, dividimos a pré-história em paleolítico, neolítico, mesolítico, nós dividimos, né? Falamos aí da introdução aos estudos históricos, nós falamos uma série de coisas já. Falamos aí sobre os fenícios, falamos sobre China, falamos de Índia, falamos dos hebreus, falamos da Mesopotâmia, falamos do Egito e agora estamos falando de Grécia, né? Muito assunto aí para a gente ver, né, gente? Pois é, então, na Batalha de Queroneia, né, Alexandre aí depois consolidou a dominação da Grécia e conquistou os persas. Olha lá, Alexandre é fera, Alexandre o Grande, olha lá. Aí, gente, eu coloco o mapa aí para vocês verem a expansão da Macedônia aí, ó. Olha, deixa eu sair da frente aqui do mapa. Pronto, olha aqui, ó. Aqui a gente vê, né, a expansão aqui, te mostra aqui onde está a Macedônia, tá bom? A gente vê aqui a Macedônia, um pouco mais acima. E a gente vê a Macedônia original, né? E o Império Persa. Você pode ver que dominou a Turquia, aqui na Ásia Menor, dominou o Egito, né? A Palestina, né? Que é o Reino de Israel, dominou aqui a Mesopotâmia, a Pérsia, nossa, chegando até ali, né? Ó, bem na Ásia mesmo, ali, chegando até próximo ali da Índia, ali, do Paquistão. Olha aí, ó, que reino gigantesco aí Alexandre montou. Então, veja, Alexandre, assim, sim. Falando do período helenístico, gente, veja bem, quando o Alexandre ele domina aí ele quer fazer um novo povo, né? O povo helênico, né? Que é chamado de o povo helênico, ou seja, onde eles iriam colocar o grego como a língua oficial. Presta atenção nisso aqui. Iria colocar o grego como língua oficial, os costumes gregos ali, mas ele queria formar um povo, tá bom? Onde ele incentivava a miscigenação das pessoas, né? A miscigenação de pessoas ali, com gregos, com macedônicos, ele mesmo casou com uma mulher estrangeira. Então, ou seja, incentivou o casamento entre povos diferentes para formar
um novo povo, né? Que foi considerado chamado período helenístico. Ou seja, o período helenístico ele se caracteriza pela a mistura da cultura grega com a cultura do Oriente, né? Dos gregos com o Oriente. E Alexandre ele admirava muito a cultura grega. Então, ele acaba ali fazendo incentivando, né? Ele respeita a religião dos povos vencidos, tá? Inclusive, gente, essa vai dar uma nova característica até na filosofia, tá? Vai sair a escola cínica no período helenístico, a escola cética no período helenístico, né? A escola cética, né? Pirro ali, né? No período helenístico. Então, ou seja, principalmente na Grécia ali, né? Vai surgir as escolas filosóficas do período helenístico, já vi a escola cínica, né? Escola cética, o epicurismo. Então vai começar a surgir várias escolas aí, né? No período helenístico. Então, o que caracteriza o período helenístico é a mistura da cultura grega com a cultura oriental, que vai ficar caracterizada como período helenístico. Era quando Alexandre coloca a língua oficial do grego, mas ele vai respeitar as culturas locais, tá? A religião local, e vai incentivar muito a miscigenação dos povos. Tá? Inclusive ele, como eu disse aqui para vocês, ele mesmo acabou aí tendo uma esposa estrangeira, né? Ele acabou morrendo em batalha, tá, Alexandre? Morreu de uma doença, na verdade. Em batalha não, desculpa. O que eu quis dizer morrer em batalha é que ele não chegou na casa dele, né? Ele morreu, acabou morrendo aí, Alexandre. Pois é, então casamentos entre oficiais e mulheres das populações locais. Vamos lá então. Aqui, né? A fusão de valores gregos com as tradições de várias religiões asiáticas, né, do Oriente, que eu falei aqui para vocês, conquistadas, deu origem a uma nova manifestação cultural, o helenismo, o período helenístico, como foi conhecido. Seus principais centros eram a cidade de Pérgamo e Alexandria, né? Gente, Alexandria chegou a ter ali uma quantidade. Alexandre ele incentivou muito a cultura, as artes. Alexandria chegou a ter uma das maiores bibliotecas do mundo ali, tá? Então, incentivou bastante. Vamos mudar agora um pouquinho de assunto, quer dizer, falando de Grécia, mas vamos parar de falar de guerra um pouquinho. Vamos agora falar sobre a cultura grega. A cultura. Então, vamos falar sobre a cultura. Aqui, gente, veja bem, os estudos indicam aí que as casas dos gregos, elas eram, coloquei aqui no slide para vocês, elas eram bem simples, né? Ou era de tijolo seco, tá? Ou então, elas eram aí de pedras, né? E passavam ali uma cola ali, e a cobertura com argamassa fabricada ali com gesso, água e cola, né? A cobertura dela. Ou era de tijolo seco, ou então de pedras, né? Era uma casa bem simples. Eu coloquei uma casa aqui, mais ou menos, claro que não é essa, tá, gente? Não é exatamente assim, mas bem parecida. Não, essa aqui é na Grécia, tá? Essa casa aqui é na Grécia, mas bem parecida como naquela época. Já as casas aqui de baixo, que eu coloquei para você observar, aqui dá para ver que tijolo com palha seca, que é no Egito, tá, gente? Que é no Egito. Mas como se trata de tijolo seco e com palha seca, eu acabei colocando essa imagem aí para vocês terem mais ou menos uma ideia de como isso era, né? Então as casas na Grécia Antiga, elas eram muito simples, tá? Inclusive a comida deles, que nós vamos ver no próximo slide que eu coloquei para vocês aí. As refeições. Os gregos só faziam 2 refeições por dia. Coloquei no slide para a gente ver, né? E a principal era o jantar. Eu já estou com fome, tá? Daqui a pouco eu vou comer. Que aqui eu estou gravando essa videoaula aqui à noite. Para vocês. Então, tá à noite aqui, eu já estou com fome. O horário que eu mais como é à noite. Não deveria ser, né? Mas tinha problemas no estômago e agora eu tô ficando com medo. Eu até emagreci mais, ó. Dá pra ver. Emagreci mais, gente. Então, ou seja, estudos indicam que os gregos viviam em moradias simples, feitas de pedra ou tijolos secos ao sol, e coberto com argamassa, fabricada com gesso, água e cola. Tá bom? Uma das casas aí, então, coloquei aqui a de cima, é uma casa na Grécia, tá? A de cima, sim. A de baixo, não, é no Egito. Coloquei só como exemplo. Sai daí agora. Pronto, aqui, ó. A alimentação deles, olha aí. Pronto. Normalmente os gregos faziam 2 refeições ao dia, que eu falei para vocês agora no slide anterior. Ariston, que era o almoço, que esse almoço aí era composto de feijão, ervilhas, uma cebola crua ou um nabo cozido. Então, os gregos só faziam 2 refeições por dia. Nós fazemos 3, né? Fora o que a gente vai beliscando, né? Por exemplo, eu, como eu sou de São Paulo, sou paulista, de Santos, lá a gente tem um hábito ainda de jantar, né? Então a gente faz 4 refeições por dia. A gente toma o café da manhã, o almoço, o chá da tarde e uma noite a janta, né? Assim que é paulista sabe o que eu estou falando.
né? Quem é paulista sabe, né? Eu, como sou filho de nordestino, sou paulista de nascimento, fui criado lá, mas eu sou muito pernambucano também, tá? Então, veja, aí acabo comendo as comidas daqui. Não todas, mas algumas. Então, veja, o Ariston, que era o almoço, que eles comiam aí o feijão, ervilha, uma cebola crua ou um nabo cozido, e a comida mais, como é que se chama, mais importante deles era o deipnon, que era o jantar, que era pão, frutas, verduras, pescados, queijos, figos, azeitonas, carne e azeite. Ué, por que não separava isso aí, né? Coloca um pouquinho no almoço, poxa. Então, os gregos antigos eles só faziam 2 refeições por dia, né? Então, pão, frutas, verduras, pescados, queijo, figos, azeitonas, carne e azeite. Azeite eu não dispenso na minha comida, tá, gente? Na verdade, eu gostava muito de pimenta, mas como pimenta, tô ficando velho, né? 39 anos, tá me fazendo mal. Aí eu mudei aí para o... Gostava do limão, tá me fazendo mal também, mudei para o azeite. Se me fazer mal, vou ter que comer o que agora, meu Deus? Mas azeite é uma beleza, eu gosto muito de azeite. Vamos lá, então. Aqui, gente, pronto. Vamos ver agora os trajes. Os trajes da Grécia antiga. Dois homens e uma mulher sem cabeça. Então, vamos ficar aqui. E a cabeça desse cara aqui. Pronto. Vou colocar aqui bem na cabeça dele. Isso, fica aqui, professor Rafael. Legal. Pronto. Então, veja. Os trajes gregos, né? Aí eu coloquei aqui para vocês. Era bem simples também. E prático. Homens e mulheres usavam túnicas, como vocês podem observar aí, que desciam até os joelhos ou até os tornozelos. Aí eu coloquei aqui, gente, que eu coloquei para vocês copiarem aí para não esquecerem, tá? Não esqueçam. Eu coloquei aqui que a nudez na Grécia Antiga, gente, para os homens, é bom que se diga isso, né? Era algo realmente mostrava masculinidade, era algo comum a nudez dos homens na Grécia Antiga, tá? Então dava até status e uma exibição, era aceita como algo natural a nudez, né? Já pensou, gente? Aí você pensou que ia colocar uma foto de um cara pelado aí? Claro que não. De jeito nenhum. Não ia colocar nem de mulher nem de homem pelado. Quem é que quer ver os outros pelados? Ah, vai tomar banho e vê lá você no espelho lá pelado. Ah, que isso? Tô brincando, viu, gente? Claro que não ia colocar foto de ninguém, imagem de ninguém pelado aí, né, gente? Então, ou seja, a nudez masculina era bem aceita entre os cidadãos gregos, principalmente em Atenas, tá? Eles valorizavam muito essa questão do nu. Haja vista que muitas imagens, muitas esculturas dos gregos mostram a maioria esmagadora homens nus, tá bom? Homens nus aí, tá? Então, vamos lá. Passando aí, pronto. Teatro, que é uma coisa que chama muita atenção, né? O teatro tem suas origens ligadas a dionisíacas. É isso mesmo, né, gente? Dionisíacas, desculpa. Que é uma homenagem ao rei Dionísio. O rei Dionísio não, desculpa, ao deus Dionísio. O deus Dionísio, gente, é aquele deus da bebida, o deus do vinho, o deus da festa, tá? Esse era o deus Dionísio. A gente sabe que na Grécia tem vários deuses, né? Zeus, deus do trovão, Afrodite, deus da beleza do amor. Já ensinei isso para vocês, não vou falar de novo, não. Atena, né? Era também deusa da guerra, né? Deus da sabedoria, Apolo do sol. Já expliquei tudo isso, não vou estar repetindo isso aqui, não. Então a gente vê aí que as festas dionisíacas foi feito dessa forma o teatro grego, onde eu já também falei para vocês do teatro, né? Numa aula ao vivo que eu falei para vocês, em homenagem ao deus Dionísio. E ali começava com sacrifícios, bebidas, danças, festas, enfim. Aquela bagaceira toda que a gente já sabe como é que funciona. Então, começava dessa forma. Aí foi criado o teatro, né? E o teatro ele tinha duas categorias, dois classes, dois gêneros aí muito importantes, que era a tragédia, que tem a máscara aí do lado direito, bem triste aí, com a carinha assim, ó. E a comédia, o cara, o cara rindo aí. Então tinha essas duas festas aí, tá? E no início do teatro grego, só podiam participar homens, né? Quando fazia papel de mulheres, eram os homens que tinham que fazer, no início. Depois isso foi mudando. Então, dois clássicos aí do teatro era a tragédia e a comédia. Você que vai fazer SSA, não pode esquecer disso, de forma nenhuma. Tá bom? Então, eu deixei até ali grifado. Lembre-se, tá, gente? Peço que vocês copiem. Os slides eu elaboro para vocês copiarem. Eu faço os slides pensando exclusivamente em vocês, para vocês poderem copiarem aí. Tá bom? Então, vamos lá. Aí, gente, uma imagem bem bacana do teatro grego, né? Como era aí, imagina como era o teatro grego aí, né? A céu aberto, quando no sol, imagina o calor que ficava.
Então, veja bem, entre os poetas, agora eu vou fazer uma citação, aqui é bem informativo, tá, gente? Né? Nós vamos entrar agora numa parte da aula, que é uma aula bem informativa, tá? Não é aula explicativa, não. Tá bom? Então é bem informativa mesmo, tá? Para você não ficar cansado aí. Sabe que informativo é mais fácil, porém é mais cansativo e mais tedioso. Eu sei disso, mas agora é informativo. Então, veja, entre os poetas trágicos destacam-se Ésquilo, que exaltou a glória de Atenas em Os Persas, Os Sete contra Tebas e a trilogia Orestia, né? A trilogia Orestia, né? Então, Ésquilo apresentou inovações no teatro grego, como o uso de um segundo ator do coro, permitindo um enredo mais complexos, permitindo enredos, aqui, meu erro de digitação aqui, gente, não é só erro de português não, tá? Claro que torna-se um erro de português, mas foi digitação. Então, vamos lá, ok, aqui, deixa eu abrir. Legal. Pronto. Fica aqui bem no meio do teatro. Não. Deixa aqui mesmo. Então, aí, gente, Ésquilo apresentou uma inovação como o uso de um segundo ator do coro, permitindo enredos mais complexos. Aqui, gente, quando a gente fala, porque existia o protagonista, né, o ator protagonista, o artista principal, e aí ele acaba colocando outro artista aí, tá bom? Colocando outro ator aí, mais agora um coadjuvante aí. Então ele renovou aí, Ésquilo, ele renovou o teatro grego, porque o teatro grego, na verdade, ele era no início narrado, tá, gente? Era bem narrado. Então, você não via nem o rosto do ator ali. Era no início um teatro narrado ali, ao ar livre, e Ésquilo, ele apresentou essa inovação, colocando aí, acrescentando aí mais um ator aí, tá? Que é bem importante. Olha aí, imagem do teatro grego, bem bacana, né, gente? Vocês gostaram aí do teatro grego? Eu confesso que tenho uma curiosidade até hoje de poder participar aí e assistir uma peça de teatro, tá? Queria muito. Bom, vamos lá, vamos embora então, vamos prosseguir. Então aqui, gente, um outro teatro, tá? Grego aí, em ruínas também. Vamos lá ver, então veja. Aqui também eu falo para vocês, gente, que é informativo, tá? Não é explicativo não, tá bom? Então já Eurípides mostrou interesse pelas paixões e misérias humanas, e em especial pelas personagens femininas. As mulheres aí entrando no teatro agora, tá? Manifestou-se em obras como Medeian, Hipólito, Andrômaca e as Troianas. Tá? Então ele teve uma preocupação mais com as mulheres. Tá certo ele, gente. Só homem ali no teatro, né? Na verdade, já basta nas Olimpíadas que só homens podiam participar. Agora as mulheres excluídas aí, as mulheres não podiam nem sair na rua sozinha em Atenas. Já pensou? Então isso aí não é só em Atenas, tá? É na Grécia toda, tá, gente? Então, ou seja, Eurípides ele mostra interesse pelas paixões e pelas misérias, né, humanas, em especial pelas personagens femininas aí. Então, manifestou-se obras como Medeion Hipólito, né, Andrômaca e as Troianas, tá? E era uma das peças aí que eles colocaram, que ele acabou elaborando aí. Vamos ver um pouquinho mais à frente aí. Vamos lá, então. É o mesmo teatro grego? Eu pensei que tinha colocado outro, deixa eu ver. É o mesmo. Pensei que tinha colocado outro anfiteatro. Mas não, eu coloquei o outro, o mesmo. Vamos lá. Então, veja lá. Eurípides foi o primeiro trágico a dar destaque às mulheres, né, por considerá-las mais sujeitas a emoções como a ternura, o ódio e a paixão. Então, ele acreditava que as mulheres elas eram mais emotivas. Por isso que ele achou que a mulher ia interpretar um papel aí melhor, né, colocando as mulheres aí nesses temas aí, vai dar destaque às mulheres, né? Pronto, aqui é um outro anfiteatro grego, olha aí. Então agora vamos para o outro. Já falamos da tragédia, vamos falar agora da comédia. Então, na comédia existiam gêneros mais voltados ao cotidiano e aos costumes. Então, desenvolveram-se críticas e sátira, né? Um dos autores mais expressivos foi Aristófanes. Gente, veja bem, aqui eles faziam críticas no dia a dia, né? Críticas à política, faziam críticas aí a algumas guerras, faziam críticas às questões sociais, faziam uma sátira aí, né, do cotidiano dos gregos, né? E era comédia onde despertava risada aí nas pessoas, onde as pessoas elas poderiam ir e se distrair aí nos anfiteatros gregos aí, nos teatros gregos aí, tá? A céu aberto, como vocês estão observando aí. Tinha hora ali, tinha hora para apresentar o teatro ele acabava acontecendo ali. Então, vamos ver um pouquinho mais sobre Aristófanes.
Aqui, pronto, aí, já outro teatro grego ali em ruínas, né? Outro teatro grego em ruínas. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui que Aristófanes escreveu A Paz, As Vespas e As Nuvens, dentre outras obras. Destacou-se por suas sátiras sociais e políticas. Não poupava figuras ilustres, instituições e também até mesmo os deuses. Lembrando que eu já falei para vocês, dei uma aula para vocês só sobre, uma não, duas, né, gente? Dei 2 aulas para vocês só sobre a religião na Grécia, né? Então vocês sabem aí que os deuses na Grécia Antiga, eles eram como se fossem os homens. A única diferença entre os deuses e os homens era que os deuses eles eram imortais, alimentavam-se de néctar, tá? Mas não existia um deus do bem e um deus do mal na Grécia Antiga. Todos os deuses na Grécia Antiga eles eram capazes tanto de fazer o bem, como também eram capazes de fazer o mal. Tá? Sentiam inveja, amor, ódio, compaixão, ira, vingança, desejo. Todos esses sentimentos que eram atribuídos aos homens, os deuses também sentiam. E outra coisa, lembrando que os deuses na Grécia Antiga não habitavam o céu, eles moravam ali, eles acreditavam que os deuses eles moravam no Monte Olímpio. E muitas vezes desciam do Monte Olímpio, tinham relações com os seres humanos e nasciam os semideuses. Então, os gregos eles não demonstravam tanto, não tinham medo dos seus deuses, né? Então faziam sátiras até mesmo com os deuses aí. Tá? Os deuses também não estavam imunes à crítica. Até hoje Deus não está imune à crítica, né? Todo mundo é criticado, né, gente? Ninguém está imune à crítica. Até Deus é criticado, né? Não deveria ser, mas é. Para um outro ponto, então, pronto. Pensamento filosófico e científico. Aqui, gente, como vocês têm aula de filosofia, eu vou passar um pouco mais rápido, tá? Aqui já é bem explicativo, mas entra mais na filosofia, eu vou fazer apenas as citações, tá? Não vou explicar a filosofia como um todo. Então, o pensamento filosófico desenvolveu-se no final da época arcaica. Não sei onde eu coloquei, deixa eu corrigir aqui então. Arcaica. Não sei se é número 4 aqui. Prontinho, vamos lá então. O pensamento filosófico desenvolveu-se no final da época arcaica e atingiu sua maior expressão no período clássico. Tá bom, vamos lá então. E no período helenístico que eu já citei aqui. Vamos começar com os sofistas. Pronto. Aqui a imagem dos sofistas ensinando. Essa aqui, né? Então, vamos lá. Aqui, gente, a gente tem uma imagem aqui mostrando aqui, ó, Aristóteles, Platão e Sócrates. Aqui, ó, nessa imagem. Ó, né? A escola de Atenas, né? Aristóteles, Platão e Sócrates. Aristóteles, que era discípulo de Platão, que Platão era discípulo de Sócrates. Então veja, no início do século surgiram os sofistas. Gente, vamos lá, para a gente ganhar tempo aqui. Primeiro, vamos começar. Quem eram os sofistas? Os sofistas, eles eram professores profissionais que vendiam seus conhecimentos práticos, tá? E eles ensinavam várias disciplinas, só que a que mais se destacava era a retórica, a arte de falar bem em público. Porque o falar bem em público era muito importante, principalmente em Atenas, né? Por conta da eclésia, né, que a gente via ali, as assembleias gregas, então falar bem era muito importante. Então eles ensinavam os filhos das pessoas que tinham condições, pagavam aos sofistas e os sofistas ensinavam algum ofício para eles, principalmente como religião, né, e principalmente a retórica, que é a arte de falar bem em público, que na época da Grécia Antiga, né, principalmente em Atenas, era muito importante essa disciplina, a disciplina da retórica. Então começa ali com os sofistas. E os sofistas eles se destacaram pelo relativismo, por acreditar que tudo era relativo, não existia uma verdade absoluta. Depois tem Sócrates aí também. Né? Nós temos Sócrates aí, que Sócrates, eu coloquei depois veio Sócrates, foi? O sofista mais importante foi Protágoras, né? Depois eu coloquei veio só colocar. Depois foi Sócrates, né, que não escreveu nada, não tinha absolutamente nada registrado. Tudo que nós sabemos de Sócrates foram dos seus discípulos, principalmente Platão. Tá? E Sócrates ele dizia que existia uma realidade onde o homem, nessa realidade, o homem deveria procurar viver bem, em busca da verdade, procurar ser sábio, tá bom? Procurar ser sábio, mas não se achar mais sábio que todo mundo, tá? E que existia uma verdade. E criticou muito o relativismo dos sofistas. Né? Platão, que era discípulo de Sócrates, que criou uma realidade metafísica, né? Onde ele dizia que essa realidade que nós vivemos é uma realidade dos sentidos, mas a realidade existe uma outra realidade, que era a realidade suprassensível, onde nós só podemos alcançar essa realidade suprassensível através da razão.
os sentidos, não seria capaz de alcançar essa realidade, né? Que nós viveríamos como se fosse na caverna, que é chamada caverna de Platão. Nós viríamos tudo preto e branco. O mundo das ideias e o mundo das formas seria o mundo da verdade, da justiça, do amor, da paz, que seria o mundo perfeito. Mas Platão ele insistia com que o homem deveria buscar o conhecimento para poder viver essa realidade suprassensível, tá? Que a realidade que nós vemos aqui não é apenas uma realidade aparente. A realidade mesmo seria essa realidade suprassensível que depois você estuda em filosofia. Um toque. Tem Aristóteles também. Não coloquei Aristóteles aqui, não? Eita, faltou Aristóteles, gente. Faltou Aristóteles, pessoal. Pronto. E Aristóteles também, olha aí. Aristóteles, ele devia ter colocado aqui, né? Depois eu coloco. Aristóteles que, né, desenvolveu aí também, queria provar a existência de Deus de forma racional, né, o mestre na lógica, enfim, tá? O mestre da lógica, né, Aristóteles. E durante o período helenístico merece destaque Eratóstenes, né, que ele provou aí, tem até a imagem que eu coloquei aí para vocês aí, lá. Pronto, que ele provou e calculou a medida da circunferência da Terra, tá? Então, era um geógrafo aí, então ele se destacou aí, né, Eratóstenes. Acabou se destacando aí. No período helenístico, tá? No período que Alexandre o Grande dominou a Grécia. Aqui Alexandre, a Macedônia dominou a Grécia. Ok. Então, na matemática e na física tiveram contribuições Euclides, criador das bases da geometria, e de Arquimedes, né, que descobriu os princípios como da alavanca e da rodana e formular leis de flutuação dos corpos. Aí entra mais na questão física, a gente que não entende nada, tá, pessoal? Não entendo nada, não. Filosofia ainda a gente arranha um pouquinho de nada, bem pouquinho a gente arranha, mas física a gente deixa sair para outra gente aí. Vamos lá, então. Então, veja. Histórias e artes plásticas, né? Os gregos foram os primeiros a tratar a história como objeto de pesquisa, né? Como Heródoto de Halicarnasso, onde ele separou ali os contos, né? Onde ele separou os mitos, os contos da realidade. Então, conhecido como pai da história, relatou as guerras greco-persas, né? Onde ele falou que tinha ido no Egito, na Mesopotâmia, em vários outros lugares. Fez umas viagens aí relatando, então é considerado o pai da história, tá? Então os gregos eles foram os primeiros aí a separar aí aquilo que é de anedota, aquilo que é de lenda da realidade, né? Então Heródoto foi o pai da história aí. Vamos lá então. Outro historiador foi Tucídides, né, que escreveu a história da Guerra do Peloponeso, tá? Nas artes plásticas, o destaque é para o escultor Fídias, que no tempo de Péricles embelezou a cidade. Embelezou a cidade com estruturas, estátuas, monumentos, enfim, tá? A cidade de Atenas embelezou muito aí a cidade de Atenas, tá? Olha aí como Atenas é bonita, hein, gente? Bonita demais Atenas, né? Olha aí que lindo, olha a Acrópole lá em cima. Né? Um dia eu vou lá. Eu faço uma viagem e levo você lá para a gente estudar história lá mesmo. Você quer ir? Então vamos embora, vamos comigo. Eu vou se Deus quiser. Se Deus não quiser, eu não vou. Pronto, aqui eu vou mostrar para vocês aí. Falei que ia mostrar um homem pelado, minha nossa. Esculturas aí. Aqui, gente, a gente tem 3 tipos de esculturas, tá? Aqui ainda é do período arcaico, né? A gente mostra aí uma imagem muito parecida com aquela estátua egípcia, tá bom? Bem parado mesmo, sem expressão nenhuma, tá? É um empelado aí, que coisa, hein? Aqui já no meio, uma estátua romana, que foi uma cópia de uma estátua grega, né? Aqui de mármore, aqui também é de mármore. Você pode ver a diferença entre essas duas aqui. Você pode ver que essa daqui já mostra movimentação, tá? Essa aqui já mostra bem mais movimentação. Você pode ver a musculatura do físico, né? Bem mais detalhado, tá? Com mais detalhes, e mostra a movimentação, dá um sentido de que ele está se movimentando, né? E essa daqui mostra aí uma expressão na face. Além da movimentação, né, o pai com seus filhos aqui mostra uma expressão na face, ou seja, a face, a dor perante a morte, né? Perante a morte aí. Então tem essas 3 esculturas aí que tratam aí das expressões aí da escultura grega. Você pode ver que essa aqui já é bem mais detalhes, né? Mais detalhes aí, tá bom? Então, gente,
Finalmente terminamos Grécia, olha lá. Gente, que bom, terminamos a Grécia aí. Acabou, gente, não vamos mais falar de Grécia. Próximo assunto para vocês, Roma Antiga. Vamos falar sobre a formação da Roma Antiga. Estou preparando uma aula muito bacana para vocês, uma aula massa que vocês vão adorar, tá certo? Então você não pode perder essa videoaula não. Gente, muito obrigado, todo o coração. Um grande beijo para você. Fique com Deus e até a nossa próxima videoaula. Espero vocês, tá bom? Tchau!